Então, agora a gente começou a gravar. Esse é o nosso estudo de número 24. Hoje a gente vai estudar o capítulo 13, Pecado e Punição, capítulo que eu pulei semana passada. Muita gente falou, poxa, é o capítulo que eu mais gosto, mas está aí ele hoje. Vamos lá estudar ele. Vamos começar. Todo mundo conhece essa passagem, eu tenho certeza, mas eu estava falando aqui para quem entrou primeiro, que hoje eu vou trazer informações novas que Humberto de Campos trouxe para a gente. Então, vamos começar. Jesus, né, a passagem que todo mundo conhece, onde Jesus estava lá pregando, né, terminou de pregar na praça pública, e aí, de repente, chegou um tumulto, uma multidão gritando, alvoroçada, e todo mundo parou para ver o que era. E eles apresentaram para Jesus uma mulher, dizendo que ela era uma mulher que estava em pecado, né? Essa passagem, ela está em João, capítulo 8, e o título dela, para a maioria das traduções, é a mulher adúltera. Lá no Evangelho de João, João coloca que eles trouxeram ela para Jesus porque eles estavam tentando a Jesus, né? Por quê? Porque eles queriam ver qual seria o comportamento de Jesus diante da lei. Que lei é essa, né? Porque lá em Levítico, que é o código de leis, né, dos judeus, leis civis, né, que regia o comportamento ali, tinham vários procedimentos que estão descritos lá. Tinha tem uma passagem lá que fala que tanto o homem como a mulher, quando cometem adultério, tem que ser submetido a apedrejamento, né? Então, só que Jesus, que ele fazia, né, que irritava muito? Ele não contrariava a lei, mas ele veio transformar, né, veio aprimorar a lei. E ele aprimorava através de quê? Através do amor, né, do ensino do amor, do ensino da fraternidade. Então, eles aproveitaram essa oportunidade e falaram assim, vamos ver o que ele vai fazer agora. Porque ele prega tanto amor que provavelmente ele não vai querer apedrejar. E se ele não apedrejar, ele vai descumprir a lei. E se ele descumprir a lei, aí a gente pega ele. E essa foi a ideia mirabolante que eles tiveram para tentar Jesus. Tadinhos, né? Jesus, então, depois que eles apresentam a mulher, fala essa frase para eles. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E olha o que Humberto de Campos fala aqui para a gente. Por toda a Assembleia se fez sentir uma surpresa inquietante. As acusações morreram nos lábios mais exaltados. Baixou, ninguém falava mais nada. A multidão, olha essa palavra que interessante que Humberto de Campos coloca aqui. A multidão em si mesmava-se. Eu fui ver qual é o significado dessa palavra, né? Palavra diferente, né? Então a gente tem que ir lá ver. E no dicionário de sinônimos, sabe o que significa? Fechar-se em si mesmo. Naquele momento que Jesus falou, quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra nessa mulher, Jesus, como sempre, atacava o espírito, a essência daqueles espíritos ali. E eles, sentindo aquela vibração do mestre que despertava dentro deles, né, dessa loucura que eles estavam, um instante de lucidez, eles se voltaram para dentro deles, né? Fecharam-se em si mesmo e começaram a pensar nos seus pecados. Olha, que sabedoria, né? Que inteligência maravilhosa de Jesus de tocar, que poder, né? Aos poucos, o local ficara quase deserto. E eles foram saindo. Não tinha mais o que falar, né? Iam falar o quê? Apenas Jesus e alguns discípulos lá se conservavam, tendo ao lado a mulher, que continuou abaixada, né? Morrendo de medo, com a mão no rosto. E aí o mestre ergueu a fronte e falou para ela, mulher, onde estão os teus juízes? E aí, olhando que a pecadora respondia apenas com ela, ela não conseguia nem falar,
né? Ela estava tão desesperada, tão nervosa que ela não conseguia nem falar. Ela levantou o olhar para o mestre, ergueu a mão para ele, e aí Jesus falou para ele: ninguém te condenou? Para ela. Também eu não te condeno. Vai e não peques mais. Olha, vamos guardar essa frase, tá? Vai e não peques mais. E ela foi. Os poucos discípulos que estavam ali, ao lado do mestre, a passagem de João termina aí, tá? A passagem de João que narra esse acontecimento termina naquela frase que Jesus fala, vai, e a partir de agora não peques mais. Mas Humberto de Campos continua narrando para a gente o que aconteceu depois disso. Depois disso, os discípulos que estavam ali com Jesus também ficaram impressionados, porque eles também acharam que Jesus deveria ter cumprido a lei. E não entendiam por que Jesus não tinha cumprido a lei de Moisés, né, que mandava apedrejar. Por que não condenar aquela mulher de vida censurável aos olhos de todos? Não se tratava de uma adúltera? E nesse ínterim, João se aproximou e interrogou: mestre, por que não condenastes a meretriz de vida infame? Jesus fixou no discípulo o olhar calmo e bondoso, esse olhar que eu coloquei aí, ó, na gravura. Jesus olhou com calmo e bondoso para eles, com a calma que ele tem até hoje com a gente, né? Graças a Deus. E falou assim: quais as razões que você aduz em favor dessa condenação? O que você me diz para sustentar essa condenação em desfavor dessa mulher? Perguntou ele para João. Sabes o motivo por que essa pobre mulher se prostituiu? Terás sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou em sua vida? Aqui, Jesus demonstra que ele conhecia, assim como ele conhecia todos e conhece até hoje. Jesus conhecia, né, a vida dessa mulher. Ele sabia o que tinha passado com ela. Ignoras o vulto das necessidades e das tentações que a fizeram sucumbir a meio do caminho. Olha o que ele está falando. Vocês ignoram o que ela passa e o que ela passou. Não sabe quantas vezes tem sido ela objeto de escárnio dos pais, dos filhos, dos irmãos e das mulheres mais felizes. Não seria justo agravar-lhes os padecimentos infernais da consciência pesarosa e sem rumo. Olha que legal, Jesus sabia, conhecia, conhece a todos nós. O mestre sorriu sem se perturbar, porque eles continuaram perguntando, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. João continuou, né, indagando a Jesus, né? Porque no início eles ficavam ainda resistentes, né? Quando Jesus dava esses ensinamentos que contrariavam muito aquilo que estava muito assim preso dentro deles ainda, né, em relação às antigas leis, aos comportamentos brutais, né? Então eles tinham ainda uma resistência, eles continuavam indagando. Aí Jesus perguntou: não está escrito que os homens pagarão ceitil por ceitil os seus próprios erros? É uma passagem que tem no Evangelho. Então o mestre sorriu, né, sem se perturbar. A paz de que tem a paz dentro de você, a paz de quem tem a paz de Deus, em comunhão com Deus, né, não se perturbava e respondeu: ninguém pode contestar que ela tenha pecado. Quem estará irrepreensível na face da terra? Essa fala de Jesus é uma fala que é para a gente a vida inteira pensar. Ninguém pode contestar que ela tenha pecado. A gente não pode contestar, né, que ela pecou. Mas quem na face da terra está sem pecado? Há sacerdotes da lei, magistrados e filósofos que prostituíram suas almas por mais baixo preço, contudo, ainda não lhe vis acusadores. Uma frase que eu costumo falar aqui, isso é só na época de Jesus, né? Hoje não tem mais isso. Por-se-ia desejar
para pecador humilde, tormento maior do que aquele que ela própria se condenou no tempo indeterminado, Jesus está trazendo aqui um ensinamento que a gente, à luz da doutrina espírita, sabe que é o quê? É a lei de ação e reação. E ele está dizendo aqui, né? Ela pecou, de fato, e a gente sabe que ela pecou. Mas nós não temos o direito de condená-la. Ninguém. Porque todo mundo aqui está na condição de pecador ainda. Mas, né, portanto, o tormento que ela passa pelas escolhas que ela fez já são, por eles só, uma punição gigantesca. Quantas vezes lhe tem faltado pão à boca? Faminta ou a manifestação de um carinho sincero à alma angustiada. Falta pão, falta carinho, falta um abraço amigo, falta um acolhimento de irmão, falta tudo. Raras dores no mundo serão idênticas às agonias das noites silenciosas e tristes. Olha como Jesus sabe o que essa mulher passa. É que em todos os planos da vida, raras dores no mundo serão idênticas às agonias das suas noites silenciosas e tristes. Esse, o seu doloroso inferno, sua aflitiva condenação. É que em todos os planos da vida, o Instituto da Justiça Divina funciona naturalmente, com os seus princípios de compensação. É uma lei natural. Lei de causa e efeito, né? Você ter que resgatar, através da dor, do sofrimento, o mal que você causa a você e ao outro, é uma lei natural. E é para todo mundo. Todo mundo passa. Ninguém tem privilégios a esse ponto. Olha que bonito isso aqui, ó. Cada ser traz consigo a fagulha sagrada do Criador. Nós temos dentro de nós, né, a fagulha sagrada do nosso Pai. E erige dentro de si, né, o santuário de sua presença ou a muralha sombria da negação. O que isso quer dizer? Nós temos dentro de nós a centelha divina. Desde o momento que nós somos criados, nós temos a centelha divina dentro de nós. Vai depender da gente, a gente erigir dentro da gente, criar, fazer crescer dentro da gente esse santuário divino que vem dessa centelha divina, ou criar muralhas, né, impedir o crescimento dessa centelha sombria sobre a negação. Mas só a luz e o bem são eternos. E um dia, todos os redutos do mal cairão para que Deus resplandeça no espírito dos seus filhos. Ou seja, a nossa centelha divina, ela não se perde nunca. Por mais que a gente negue, por mais que a gente sabote, por mais que a gente ainda não deixe ela crescer dentro da gente, ela não sai de lá. Porque um dia isso vai acontecer. Porque a lei é de progresso. Todo espírito vai alcançar a perfeição. Só que uns vão demandar mais tempo e outros menos tempo, de acordo com as suas escolhas, né? Sabedoria divina do nosso Pai. Agora, olha esse trechinho final que eu coloquei aqui, ó. A terra. Esse aqui desse capítulo é aquele trecho que eu elejo melhor. A terra, portanto, pode ser tida como um grande hospital, onde o pecado é a doença de todos, como ele falou lá em cima. Não há na terra quem esteja ainda sem pecados. E aqui ele fala, onde o pecado é a doença de todos. Mas o evangelho, no entanto, traz ao homem enfermo o remédio eficaz para que todas as estradas se transformem em suave caminho de redenção. Vamos entender isso aqui, que isso aqui é muito bom. Fiz um quadrinho aqui para a gente poder entender. Para a gente entender esse trecho, a gente precisa entender o significado de pecar. Vamos entender o que é pecar. Tirando lá do dicionário da etimologia das palavras, o termo pecado, né, que é comumente usado para descrever qualquer desobediência à vontade de Deus, na verdade, né, no hebraico e no grego comum, as formas verbais, né, tá lá, ratá,
e hamartano significa errar, no sentido de errar ou não atingir um alvo, um ideal ou um padrão. Olha isso, gente. Então, pecar, na verdade, significa errar o alvo, errar o ideal, errar o padrão. E a gente já estudou isso. Quem é para a gente, né, à luz do Evangelho, quem é o nosso alvo? Na questão... Jesus, muito bem. Na questão 625, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus nos ofereceu para nos servir de guia e modelo. E os espíritos simplesmente respondem: Jesus. Pois bem, vou trocar vocês de lado aqui um pouquinho. Pois bem, se Jesus é o nosso guia e modelo, né? Se ele é para a gente a meta do espírito elevado, onde nós queremos chegar, né, no nosso progresso, se a gente está em pecado, quer dizer que a gente está fazendo o quê? Que a gente está errando o alvo. E quem é o alvo? Desviando da lei divina. Jesus, né? É transgressão. Pode falar. Desculpa. Pode falar. Ana. É a transgressão das leis, né? A gente transgride as leis o tempo todo. E é por isso que a gente sofre, né? A gente sofre porque a gente transgride as leis de Deus, né? Transgride as leis de Deus e não se esforça para seguir, né? Porque não é só transgredir, é transgredir também. Mas lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, no capítulo Sede Perfeitos, né, tem lá o homem de bem. O que seria para a gente um guiazinho, né, mais próximo desse caminho, de seguir Jesus, né, para a gente poder entender, foi esmiuçado ali no Sedes Perfeitos. E olha como ele começa: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Olha as leis aí, Ana, que você falou. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, ele tem que seguir as leis, mas ele também tem que se autoanalisar e se esforçar para se melhorar no sentido de olhar o próximo com amor. Perguntará se violou essas leis, se não praticou o mal e se fez todo o bem que podia. Ou seja, não é só não transgredir a lei, você também precisa fazer todo o bem que você pode. Se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejava que lhe fizessem. Então, qual é o caminho? É esse o caminho, né? Quando a gente sai desse caminho, que é o caminho que nos leva a Jesus, porque Jesus exemplificou isso para a gente o tempo inteiro, a gente erra o alvo. E aí a gente peca. E como a gente, nesse planeta, ainda não consegue, porque se conseguisse, não seria um planeta mais de provas e expiações. Como a gente ainda não consegue seguir esses itenzinhos do homem de bem, foi nesse sentido que Jesus nos falou que o planeta está... A Terra, portanto, pode ser tida como um grande hospital, onde o pecado é a doença de todos. O Evangelho, no entanto, traz ao homem enfermo o remédio eficaz, para que todas as estradas se transformem em suave caminho de redenção. E aí eu coloquei um resuminho aqui, ó. Se ainda não conseguimos ser perfeitos como o Mestre foi, ainda estamos errando o alvo, ainda estamos nos desviando dos seus ensinamentos gravados em seu Evangelho de amor. Então, esse é o sentido de pecar. Por isso, somos ainda todos pecadores. Prosseguindo no texto, terminada essa colocação, né? Muito tempo não se passou ali. Jesus chegou num sábado, outra questão que eles levantavam contra Jesus,
que Jesus fazia curas no sábado. E aí, qual é a questão do sábado? Era proibido, até hoje, né? Há segmentos religiosos que levam isso à letra da lei, né? Que era proibido qualquer tipo de trabalho no sábado, né? E nas palavras de Haroldo Dutra, lá na tradução dele do Evangelho, ele coloca que isso era uma regra de interpretação complexa, elaborada pelos fariseus, com textos do Antigo Testamento, né? Mais especificamente o livro de Êxodos. Elaborado de forma complexa, porque tudo que a gente não quer explicar muito bem, a gente faz uma complexidade que ninguém entende, né? Você explica complicando que é para ninguém entender. Mas eles implicavam com Jesus que Jesus fazia as curas no sábado. E aí Jesus foi... E iam atrás dele, né, os cegos, os paralíticos, os leprosos, como a gente já cansou de ver aqui. Não foram poucos os que cercavam Jesus ansiosos pelo benefício das suas virtudes salvadoras. Escandalizando os fanáticos, o mestre curava e consolava na sua jornada de gloriosa redenção. Explicando, e ele não cansava de falar, que o sábado fora feito para o homem e não o homem para o sábado. Enfrentava sorridente as preocupações mais exigentes. E aí, aqui na passagem, porque essa é uma passagem que está no Evangelho, que é a cura do enfermo no tanque de Betsata. É uma pena a gente não poder ler a passagem, que é interessantíssima, tá? Mas é essa passagem da cura do homem do tanque, que era um tanque. A passagem era que um homem tinha um tanque, que eles tinham uma cultura, que a água daquele tanque era uma água que curava. Mas essa água só curava quando ela se balançava, porque quando ela se balançava era porque o espírito estava ali curando. Mas curava aqueles que conseguiam entrar primeiro no tanque. E tinha um homem lá que ele era cego, né, e não conseguia andar, paralítico, e ele não conseguia, porque toda vez que a água mexia, iam na frente dele e pulava, e ele nunca conseguia pular, então ele ficou ali anos, né, tentando. E foi esse homem que Jesus curou, nessa passagem aqui. E aí tem todas essas falas, né, de curar o sábado, e era um dia de sábado, e os fariseus ali implicando com Jesus por conta disso. E tem a última frase, uma das últimas frases, que ele fala assim: o meu pai trabalha até agora. Jesus falando: meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. Quer dizer, Deus não para. Eu também não posso parar. É muita gente para cuidar. E ele ia cuidando, fazia a cura dele. E Tiago, né, começou a perguntar para ele: mestre, sendo Deus tão misericordioso, Tiago vendo aquela multidão de pessoas estrupiadas, né, paralíticos, cegos, leprosos, mulheres com filhos doentes no colo, quase mortos. Tiago ficou impressionado, né? Todos eles ficavam impressionados com aquela multidão de pessoas aflitas. E ele perguntou: mestre, sendo Deus tão misericordioso, por que pune seus filhos com defeitos e moléstias tão horríveis? Tiago, ainda dentro dele, com o pensamento do Deus punitivo, do Deus vingativo, do Deus que tem sentimentos humanos. Como nós, até hoje, não conseguimos compreender que Deus não tem sentimentos, né, como nós temos. A gente tenta puxar para perto da gente, né, mas isso não pode ser feito. Porque Deus não tem, Deus é só amor, Deus vibra amor. Deus não castiga, Deus não pune, Deus não põe ninguém em sofrimento. Quem se põe em sofrimento somos nós mesmos. Ele apenas aplica a mesma lei para todos, e como a gente viu lá naquele capítulo anterior, ele nos educa como um pai amoroso. E olha o que Jesus falou: acreditas, Tiago, que Deus desça da sua sabedoria e do seu amor para punir seus próprios filhos? Você acha que ele vai descer da sua sabedoria, do amor que ele emana para punir? O Pai tem o seu plano determinado com respeito à criação inteira. O plano de Deus, gravado nas suas leis imutáveis, é para toda a criação e já está lá colocado.
Ele não fica apontando o dedo para um e para outro. A lei dele já tá posta e é para todo mundo. O Pai tem o seu plano determinado com respeito à criação inteira. Mas dentro desse plano, a cada criatura cabe uma parte na edificação para a qual terá que responder. Que é o quê? Qual é a palavrinha que resume isso aqui? Que cada um tem o direito de fazer o que quer? Livre-arbítrio? Muito bem, o livre-arbítrio, né? A lei é igual para todos, né? Todos estão submetidos à mesma lei, mas nós temos o nosso livre-arbítrio, que traz para a gente a consequência do que a gente escolhe, de bom ou de ruim. A gente já viu isso também. Então, Jesus falou isso. Tiago, você acha que Deus vai descer da sua sabedoria para ficar apontando um e outro? Não, todos são submetidos à mesma lei. Só que todos, né, estão na caminhada de evolução. E nessa passagem, o cego que foi curado foi para o templo, maravilhado, né, falar que tinha sido curado. E os sacerdotes que lá estavam, os fariseus, né, eles ficavam cada vez mais irritados com isso. E Jesus foi para lá. Jesus foi para lá. E olha que interessante que tem nessa passagem. Deixa eu subir aqui. Jesus aproximou-se dele, né, do cego que foi curado, estava na companhia de Tiago e João, e deixando entrever aos seus discípulos. Olha, Jesus estava fazendo aquilo ali. Quem estava ali ao redor, né, não ia ter a capacidade de compreender na profundidade o que Jesus estava fazendo. Mas Jesus estava fazendo isso para os seus discípulos. Por quê? Porque eles precisavam aprender essa lição, porque depois eles seriam os divulgadores do seu evangelho. Então, eles precisavam desse ensinamento, né? Deixando entrever aos seus discípulos que desejava confirmar o ensinamento sobre pecado e punição. Qual ensinamento é esse? O ensinamento lá da mulher que seria apedrejada. Falou-lhe abertamente, como se lê no texto evangélico de João, que é essa passagem que eu falei que está aqui. E aqui Jesus falando para o cego que estava lá no templo, falando para todo mundo que tinha sido curado. Eis que estais são. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Lembram que ele falou essa mesma frase para a mulher que ia ser apedrejada? Vais e não peques mais. Mas olha que interessante. Ela, de fato, cometeu pecado, né? No sentido que a gente já estudou. E a gente vai ver mais para frente o que foi de verdade que ela fez. Mas ela, de fato, cometeu ali um pecado. Ele era só um cego que estava lá deitado querendo entrar no poço. Por que será que Jesus também falou para ele? Não peques mais para que não te suceda coisa pior. O que vocês acham? Alguma menção de uma vida passada? Quem falou isso? Thalita, eu. Thalita, muito bom, muito bom. Justamente. Porque naquela vida ali, né? Pelo menos nessa passagem que a gente lê, se vocês tiverem o interesse de ler ali, a cura do enfermo no tanque de Betsata, ele estava deitado, né? Ele não estava fazendo nada. Ele simplesmente queria entrar no tanque para ser curado e não conseguia, porque quando a água vibrava, todo mundo ia na frente dele. Mas o ensinamento de Jesus era profundo, né? Era muito profundo. E não era para o espírito encarnado naquela vida apenas. Era para o espírito imortal que estava dentro daquele homem. Porque se ele estava naquela condição, com certeza era um resgate de uma escolha triste que ele fez. Então, olha a profundidade maravilhosa dos ensinamentos de Jesus. Humberto de Campos termina assim. Olha que interessante também. Desde que esses ensinamentos foram dados, eu sei que muita gente agora vai levantar
vai levantar a sobrancelha e não vai concordar com Humberto de Campos. Mas a gente precisa compreender. Desde que esses ensinos foram dados, novas ideias de fraternidade povoaram o mundo. Jesus emanou essa ideia, impregnou essa ideia naqueles espíritos ali, né? E aqueles espíritos que são espíritos imortais, queriam reencarnar, levaram dentro deles esses ensinamentos, que eram quais? Com respeito aos transviados e aos criminosos e aos inimigos, atingindo, olha aqui, atingindo a própria organização política dos estados. O que Jesus está querendo dizer com isso? Desde a tarde em que Jesus se encontrou com a pecadora na frente da multidão, um pensamento novo entrou a dominar aos poucos o espírito do mundo. Por quê? Porque veio através daqueles espíritos que foram ali impregnados e trouxeram essa mensagem dentro deles ao longo dos séculos e foram, mesmo sem perceber, impregnando essa transformação no mundo, que era o quê? Um pensamento novo entrou a dominar os espíritos. A substância evangélica do ensino inovidável penetrou o aparelho judiciário de todos os povos. A forma de julgar os criminosos, de aplicar uma pena, começou a ser transformada naquele momento. A sociedade começou a compreender suas obrigações e procurou a segregar o criminoso, ou seja, começou a colocar de lado as penas que a gente chama de penas corporais. E se quem é da área do direito, e eu sou da área do direito, a gente estuda na faculdade que isso de fato aconteceu na história, né? O progresso das penas. As penas eram corporais. Tinha pena que, olha que absurdo. Se queriam saber a verdade de uma pessoa, amarravam uma pedra na perna dela e jogavam ela no rio, mandavam ela confessar antes, né? E aí ela falava, não fui eu, não foi você, então agora a gente vai saber da verdade, se foi você, se não foi. Amarrava uma pedra na perna dele e jogava ele no rio. Falava assim, se você conseguisse soltar, você está falando a verdade. Olha isso. A pena era isso é uma delas, né? Enfim, então Humberto de Campos está falando para a gente aqui que, a partir disso, esse espírito impregnado, né, no mundo foi modificando as leis. E hoje, de fato, todo o sistema de justiça humana envolveu para os delinquentes fossem amparados pelas numerosas escolas de regeneração. Gente, o nosso Código Penal, né? Eu sei que vocês, o que aparece, né, para a gente na vida real é diferente do que está lá. Por quê? Quando a gente lê o nosso Código Penal, ele é um código que ele foi construído para ele segregar da sociedade aquela pessoa que cometeu um crime e que não pode ficar na sociedade, mas para que essa pessoa seja tratada, para que ela tenha a possibilidade de regenerar-se, para que depois ela seja colocada de novo na sociedade. O nosso Código Penal tem esse espírito. Se a gente lê lá a progressão das penas, né? Só que a gente ainda tem muita falha, né? Muita falha. Então, a gente ainda não conseguiu. Quem foi intuído para fazer o Código Penal neste sentido, né, foi intuído com base nisso aqui, ó, que Humberto de Campos está falando, de tratar o criminoso para que ele seja regenerado. Mas quem aplica ainda não conseguiu entender essa substância da lei. E olha que mais interessante. Oi. Eu concordo plenamente com você, Elaine. Não é? Então, o que eu estou falando é o que eu vivencio, né? Então, Elaine, essa passagem aqui de Humberto de Campos e o que você está falando da justiça, eu não sei porquê, aliás, eu sei porquê, mas me remeteu a esse processo de justiça restaurativa que está sendo trabalhado agora. Faz sentido? Muito bom, Thalita. Muito bom. A gente começa a perceber, a gente que lida com a justiça... O Rodrigo está aí ainda?
É a passos lentos, a passos de formiga. Mas a gente vai conquistando um cadinho Exatamente. a cada época, né? Exatamente. Rodrigo tá aí? Tá ouvindo, Rodrigo? Nossa, estou com calor. Tá. Você fez, né, Rodrigo? Você fez curso de mediação, não fez? Fiz sim, vários, graças a Deus, um Não é? bocado, tanto no Tribunal de Justiça quanto fora dele. Então, a gente não pode dizer que a gente está percebendo que por formas transversas, né? Porque a forma correta seria a aplicação da lei como a lei foi criada, mas não está funcionando. E por formas transversas, isso que o Rodrigo falou, que a Thalita colocou, está acontecendo. E, gente, a gente não pode ter dúvidas, isso é influência da espiritualidade, que é essa noção de você conciliar, de você mediar, de você trazer uma harmonia para essas questões, né, que são trazidas para o judiciário, que levam a esse espírito de briga, de perseguição, de dominação, de ódio, né? Então, está começando a ser impregnado na justiça, mas é muito resistente ainda, esse espírito que Humberto de Campos está falando aqui, que a Thalita lembrou tão bem. A gente que lida com isso diariamente, a gente percebe isso. E olha que interessante, os menores delinquentes foram amparados, e os juízes modernos, lavrando suas sentenças, sem nunca haverem manuseado o Novo Testamento, talvez ignorem que procedem desse jeito por ter sido Jesus, o grande reformador da criminologia. Olha isso. Os juízes que hoje fazem suas sentenças, mas que no passado já executavam direto, sem direito de defesa, sem direito de contraditório, sem direito de recorrer da decisão, né? Hoje eles fazem essas sentenças que precisam ser muito bem fundamentadas, porque Jesus lá atrás impregnou nesses espíritos que havia necessidade de julgar os criminosos de forma com a justiça posta, né? E não de forma vingativa. Eu queria comentar isso. Pode comentar, Bia. O ideal seria que todos os presídios fossem hospitais e escolas, né? Hospitais no sentido de tratamento psicológico e psiquiátrico, e escolas no sentido de ensinar eles uma profissão, uma profissão mesmo, né? Para eles poderem, quando saírem bem, né? Eu tive a experiência, quando eu estava na faculdade, de fazer um estágio numa fundação chamada Santa Cabrini, que atendia a um presídio que tinha ali na Frecaneca, que era assim, eles tinham cursos, essa fundação dava cursos profissionalizantes para os presos de lá, e também tinha um espaço ecumênico, onde as religiões iam lá para orientá-los, né, para evangelizar eles. Inclusive, tinha o dia do culto espírita, que era quarta-feira, reunião espírita era quarta-feira de manhã, e eu fui para lá para ensinar eles arte, um pouquinho de arte, a desenhar, que eles tinham projetos que eles precisavam desenhar, fazer perspectiva, essas coisas, né? Eu fui ensinar desenho para eles e pintura. Muito né? bom, Bia. Pois esse seria o ideal, né? Isso. Mas só foi por um tempo do estágio que eu fiz, entendeu? Entendi. Isso é maravilhoso. Um exemplo, isso que você está falando, né? Eles, assim, é muito pouco isso, né? Mas eles têm, no sistema carcerário, eles têm, na lei de execução penal, existem incentivos para que eles participem de vários tipos de atividade. E cada atividade que eles participam, tem lá na lei de execução penal,
que eles têm regredido uma quantidade de dias lá na pena deles de acordo com essa participação deles. Só que o Estado não oferece, não incentiva, são poucos. Quando acontece, é isso que você falou, são instituições ou religiosas ou ONGs que vão se dispor a fazer isso. Mas quem tinha que promover isso, para todos, era o Estado. Mas, infelizmente, não promove. Mas está lá, na Lei de Execuções Penais, está lá a previsão de todas essas atividades como forma de reduzir a pena deles. O que é muito... o que sofre muito preconceito da sociedade, né? Mas é isso mesmo que você falou. Ó, para a gente encerrar, fala, Ricardo. Saudade de você, meu amigo. Fala. Obrigado também. Só que, assim, eu tenho experiência familiar de gente que está hoje em Bangu e são, assim, 158 pessoas por um lugar de 50. Exatamente. Não existe nenhum tratamento em relação a trabalho ou desvio de diminuir a pena ou alguma coisa. Ou seja, não é comentado. Dentro dos presídios, dentro lá do coisa, quem manda é o traficante que está lá dentro. Ele manda mais que o carcereiro. E, assim, a nossa lei, ela tá impregnada de pessoas ruins ou de pessoas que tomam seu livre-arbítrio de maneira errada, começando pelo STF. E descendo, a Valéria não consegue falar com o defensor. Você não consegue falar com as pessoas. Nada funciona. É um processo, assim, É difícil mesmo. onde a lei ela pode estar bem redigida, mas aqueles que aplicam estão totalmente fora da realidade. Tem toda a razão. É triste de ver. Eu já vi coisas tristes. Eu não desejo, mas por lei divina, esses Lewandowski da vida, esses malucos que estão lá em cima, até o carcereiro lá embaixo, na próxima encarnação vai ter que conversar direitinho para descer. Tomara que eles não virem os próprios bandidos nas celas de outros carcereiros. Mas está caminhando, vamos ser positivos. Mas é isso mesmo, Ricardo, que você falou. Eu trabalhei na VEP, na Vara de Execuções Penais, e eu lidei direto com isso e com coisas muito tristes, que eu não vou falar aqui, para a gente não baixar o nosso astral, mas, de fato, é um processo muito, muito lento ainda, muito demorado. E, olha, tem uma coisa muito importante que meu marido fala, que ele fala assim, as pessoas deixam para lá, né? Não está preso lá, se está preso, boa coisa não é. Mas ele fala uma coisa, todos nós somos criminosos em potencial. A gente pode, no momento de fúria, né, cometer um crime. E a gente vai para onde? A gente vai para lá. E a gente já viu acontecer isso com uma pessoa muito chegada a gente. Uma pessoa que, no momento de fúria, cometeu um ato criminoso e acabou sendo preso. E antes de ser julgado, ele morreu. Porque entrou naquele ambiente, né? Ele não era um criminoso na mais acepção da palavra, né? Mas ele entrou naquele ambiente, ficou doente, não tem tratamento, ficou com depressão e acabou falecendo. E era uma pessoa que a gente nunca imaginava que passaria por essa situação. Mas é isso que nós estamos falando. Vamos prosseguir aqui para a gente poder encerrar, depois eu vou abrir de novo para a gente fazer
Porque esse capítulo mexe muito com as nossas reflexões, né? Muito bom, vamos lá. Então, para a gente encerrar, eu trouxe... O que acontece? Humberto de Campos, ele tem o Boa Nova, né? Que no Boa Nova, que é esse livro que a gente estuda, ele traz isso que a gente viu, né? Acontecimentos que ou foram anteriores, ou que aconteceu depois, de passagens que estão ali nos evangelhos, né? Mas ele não escreveu só o Boa Nova. No total, Humberto de Campos trouxe para a gente quase 70 mensagens em outros livros, que também são passagens, né? Lembra quem leu o encontro dele com Judas, né? É uma passagem também com personagens ligados ao Evangelho, mas não está diretamente ligada ali a uma passagem do Evangelho. Mas essa daqui tá. E olha que interessante, aqui ele vai trazer para a gente quem era o que não está no Evangelho. Quem não tem acesso a Humberto de Campos não tem essa informação, a informação privilegiada que Humberto de Campos traz para a gente, nós espíritas. Ele vai trazer para a gente quem era essa mulher. Por que ele falou com tanta certeza dos sofrimentos dela? Como Jesus sabia, né? Olha o que ele fala. Eu não trouxe o texto inteiro, não. Vou colocar lá no grupo do WhatsApp para quem quiser ler o capítulo inteiro, tá? Eu trouxe só um pequeno texto que fala assim, ó. Finda a cena brutal em que o povo pretendia lapidar a mulher infeliz, Pedro, que estava ao lado do Senhor, perguntou para ele, Pedro também interpelou ele, mas mestre, desculpando o erro da mulher que foge ao ministério do lar, não estaremos oferecendo apoio à devassidão? Abrir os braços ao espetáculo deprimente. Pedro era firme ali no cumprimento da lei, né? Jesus meditou e respondeu, Simão, seremos sempre julgados pela medida com que julgaremos os nossos semelhantes. Ou seja, né? A gente sempre vai ser julgado na medida que a gente julga o outro. A gente tem o direito de julgar o outro. A gente conhece a vida do outro. A gente sabe o que o outro passa na vida dele. A gente não sabe. Meu marido fala também, terra do outro é coração que ninguém pisa, ou não deveria pisar, né? A gente não sabe o que está dentro do coração do outro. Verdade. E outra coisa também, né, Elaine? Cada um de nós está atravessando uma batalha, né? E a gente não sabe qual é a batalha do outro. Justamente. Cada um de nós, nesse planeta, atravessa uma batalha. Nesse ponto do ensinamento, olha isso, gente, aqui que começa. Uma velha mendiga que ouvia a conversação. Isso aqui aconteceu, tá, gente? Isso aqui é Humberto de Campos entrando lá na cena, vendo o que aconteceu e relatando para a gente. Uma mendiga que ouvia eles conversando, caminhando vagarosamente junto deles, começou a falar com Pedro. Falou assim, Galileu bondoso, herdeiro da fé vitoriosa de nossos pais, graças sejam dadas a Deus, nosso poderoso Senhor. A mulher apedrejada é filha de minha irmã, paralítica e cega. Moramos na vizinhança e vínhamos ao mercado em busca de alimento. A gente estava saindo daqui quando a gente foi assaltada por um rapaz que depois de repelido por ela, aquela mulher que ia ser apedrejada, ela foi pedir comida com a tia dela, porque ela tinha uma mãe cega e paralítica em casa. E aí veio um homem, vendo que ela tinha conseguido alguma coisa, veio tentar roubar essa pouca coisa que ela tinha conseguido dela. E ela entrou em luta corporal com esse homem. Ó, em luta corpo a corpo. Saiu, aí ele conseguiu dominar ela, né? Homem mais forte, conseguiu dominar ela e saiu a indicá-la ao povo para a lapidação. Ou seja, ele inventou essa história de que ela tinha ali cometido um ato de adultério. Simplesmente porque minha infeliz sobrinha, digna de melhor sorte, não tem tido até hoje uma vida regular. Ou seja, ele sabia que, de fato, ela se prostituía.
né? Mas ela se prostituía por quê? Porque olha a condição de vida dela. E esse homem sabia disso. E aproveitando-se disso, com raiva dela, pegou ela e começou a falar que ela tinha cometido adultério. Ambas estamos feridas e com dificuldade. Tornaremos para casa. Se é possível, Galileu generoso, restabelece a verdade, faz a justiça. Olha isso, gente. Mas não para por aí, não. O susto de Pedro não para por aí, não. O ensinamento não bastou. Aí Pedro começa a ficar com raiva desse homem, né? Aí fala, cadê esse miserável? Diante do mestre que o seguia. Bom, o Jesus ali do lado dele, calmo, tranquilo, já sabia de tudo, né? Calmo e tranquilo, só vendo o desenrolar da situação. Aí a velhinha viu ele, falou, ali, aquele ali, ó. Com o júbilo de uma criança, Pedro foi lá atrás dele, né? Com toda a raiva do mundo, foi lá atrás dele. E Jesus acompanhando ele. Por detrás de uma porta, o homem se escondia, trêmulo e com vergonha. Pedro avançou de punho cerrado. Pedro era violento, né? Mas quando ele chegou perto do homem, ele parou, se assustou. Por quê? O autor da cena que fez isso com a mulher era Efraim, filho de Jafar, pupilo de sua sogra, comensal de sua própria mesa. Comia com ele na mesa, na casa da sogra. Então Pedro ficou, e agora, o que eu faço, né? Seguir o mestre com piedosa atitude. Mas Pedro bem reconhecia que o irmão adotivo da sua mulher guardava intenção diferente. Angustiado, em lágrimas de cólera e amargura, né? Era um misto ali que Pedro estava de raiva, de amargura, de vergonha também. Adiantou para o mestre a maneira de um menino necessitado de proteção, né? Ficou perdido nessa situação. E falou, mestre, o que eu faço? Jesus, né, que já sabia de tudo, mas deixou, né? Deixou a criança se machucar, sentir o choque doer para aprender. Jesus, porém, acolheu amorosamente nos braços e murmurou, Pedro, não julguemos para não sermos julgados. Aprendamos, contudo, a discernir. Discernir por quê? Discernir que a gente comete erro também. E esse é o profundo ensinamento. A gente não sabe a vida do outro. A gente não sabe o que o outro passa ou passou nessa ou na outra. Então, a gente não pode apontar o dedo, a gente não pode julgar. A gente tem que deixar o sofredor que está em erro, se ele estiver de fato em erro, com o sofrimento que ele está sentindo da sua própria consciência. Foi o que ele falou da mulher. Jesus sabia que, de fato, ela se prostituía, mas sabia o motivo dela se prostituir e sabia que ela sofria por isso, né? Para terminar, trago nossa Maria, nossa querida Maria. Quem fez o estudo lá das bodas de Canaã, que lembra, né? Que estava lá no capítulo 12, Amor e Renúncia, quando Maria chegou para Jesus e falou que tinha acabado o vinho, e Jesus mandou vir, né, os recipientes com água para ele prover ali a festa de vinho, Maria fala uma palavra, uma frase, que é essa, ó, fazei tudo quanto ele vos disser. Que quando a gente lê a passagem, essa frase fica perdida. Mas, na verdade, essa mensagem de Maria ali é para a nossa vida inteira. Fazei tudo quanto ele vos disser. Pode ir lá na passagem, quem quiser, das bodas de Caná, verificar que essa frase está lá. O conselho é sábio e profundo e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação, que é o primeiro ato público de milagre de Jesus, quando ele inicia a sua caminhada. Escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o mestre nos disse. Esse é o retrato, para quem não conhece, retrato falado de Maria, dito por Emmanuel, que foi um presente dado a Chico Xavier, e que é o que mais se assemelha à nossa Maria querida. Hoje a gente terminou em cima do laço, mas quem quiser falar, pode falar. Gente, eu estou emocionada. Adorei hoje. Rodrigo está com a mão levantada.
Fala, Rodrigo. Oi. É só porque eu não sei como abaixar a mão aqui. Mas, eu acho que aprendi aqui. Ok, beleza. Tem uma passagem do Chico Xavier que está no Evangelho de Chico Xavier, um livro muito, muito gostoso de se ler, que perguntam para o Chico quem são os criminosos. E o Chico responde: somos todos nós quando somos descobertos. Que graça. Opa. Era isso, só que você ficou falando dos criminosos lá, eu fiquei lembrando do Chico. E uma outra também que é muito interessante, ele foi receber uma homenagem numa cidade do interior, não me lembro se é de São Paulo ou de Minas, e aí o prefeito queria tirar uma foto com ele, e aí ele perguntou para o Chico: Chico, onde é que você gostaria de tirar a foto aqui na cidade? Aí ele falou: no presídio. Aí o político ficou meio sem graça, né? Bom, o político não costuma gostar muito de presídio, não. Não. E aí, chegando no presídio, a primeira pergunta é: quantos somos? Assim, a qualidade da pergunta revela a grandeza do espírito, né? Quantos somos? Quantos são? Muito bom. Ótimas passagens. Chico tem cada uma aqui também. A gente dá para fazer um estudo de uma semana. Amores, alguém quer falar mais alguma coisa? Lu, cadê seu comentário da noite? Solta o microfone. Estou botando. É assim, a gente faz isso o tempo todo, né? Julgar. A gente nunca sabe o que os outros estão passando e é tão fácil para a gente julgar, né? Porque a gente acha que só a nossa dor, a nossa vida é importante. Assim, é uma coisa que a gente faz sem querer, no automático. E aquela frase do conhece a ti mesmo, ela vai muito além de tantas coisas, se a gente tivesse uma noção, porque a gente tem que conhecer o que a gente pensa, o que a gente sente, né? E a gente faz isso, então é uma luta diária de você pensar. Eu vi uma vez, eu estava com alguém que eu amo muito, e tinha um pai com uma criança de noite no sinal. E aí, imagina essa hora, estar aqui com essa criança. Aí eu abri a janela para dar uma ajuda. E aí eu olhei para ela e falei: você sabe pelo que essa pessoa está passando? Às vezes ele não tem uma mulher, não tem uma pessoa para deixar a criança, não tem o que comer, está buscando um recurso. A gente a gente julga muito fácil. É triste, é verdade, mas é verdade, né? Então, isso tem que vir para qualquer um, para o vizinho que joga o seu lixo, quando passa com o carro, joga a sua lata de lixo lá embaixo. A gente não sabe como é que ele acordou, né? É o tempo todo, você não sabe se ele está correndo não sabe se ele está correndo, você vai, calma. Eu vou dizer, eu tenho algumas coisas que eu sou muito boa de deixar passar. Outras não, dá sangue no olho. É por isso que até hoje eu nunca... É esse negócio do seu amigo que eu lembro que você conversou comigo uma vez, eu fico pensando, as pessoas, a gente faz muito por impulso mesmo. Então, eu sempre gostei muito de armas, eu acho a arma uma coisa muito bonita. Eu tenho até arma, mas... eu fico imaginando as pessoas, quando a gente perde a cabeça, aquela coisa de questão de segundos, né? Porque você, às vezes... Eu já senti vontade de estrangular umas pessoas assim, tranquilamente. Me dá um canhão a laser que vai ser melhor ainda, que não deixa nem o corpo, né? Fala, some. Aí essa então é melhor ainda. Mas é verdade, para a gente se controlar nesses momentos de fúria, nos acessos que a gente tem, é muito importante a gente conseguir se posicionar, porque acesso de fúria todo mundo tem, né? Todo mundo chega num ponto limite, às vezes. Todo mundo tem então, potencial dentro de si, um poder de fúria, né? Muito bom, Lu, obrigada. Nada. Ricardo, quer falar? Quero. Então fala. Tá seguindo no mesmo caminho. Assim,
você passa a vida, isso foi sempre comum para mim, tentar ajudar as pessoas, e tem várias pessoas que eu ajudei mais de uma vez em tentar arrumar emprego, em se posicionar. Tem pessoas que são assim para você como irmão, que está sempre contigo. Aí, quando chega a tua vez de precisar disso, ninguém estende a mão. E aí você fica pensando assim, o primeiro pensamento que vem, porra, esses caras são os grandes. Aí depois você para e fala, porque já aconteceu 2 vezes. Eu fiquei desempregado, estava um tempo desempregado, eu empreguei, eu fiquei 1 ano e desempreguei agora de novo. E está acontecendo a mesma coisa. Mas eu não sei o que passa na cabeça deles. É que eles ainda não aprenderam a amar como você aprendeu. A gente estudou isso no capítulo da semana passada. Será? Eles são pessoas boníssimas. Mas nesse ponto específico, principalmente um que eu guardo, que é amigo de faculdade, tem muitos anos, tem empresa, 2 vezes não ajudou em nada. Mas, assim, a vida do cara tem sido 2 separações, problemas, etc, 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 etc. Aí eu fico nesse negócio. Eu começo a pensar, eu falei, não vou julgar. Não vou julgar porque eu não sei qual é o motivo. Mas, assim, dá um sentimento de desilusão, de quebra de expectativa. Mas se você parar para pensar, eu sempre esperei que as pessoas fizessem a mesma coisa que eu faço. E uma vez, novo, alguém chegou para mim e falou assim, você faz porque quer. Meu amor. E aí isso me veio a certo. Aprendi a fazer porque quer, sem cobrar. Incomoda aqui dentro porque a expectativa continua, mas não retorna. Mas é difícil. É difícil, sim. Não é fácil, não, meu amigo. Quando a gente ajuda, né? E a gente, no momento que a gente precisa, a gente não vê a ajuda chegar, é difícil para todo mundo, né? Mas isso que você falou, eu acho que é o mais importante, né? Às vezes a gente olha para a pessoa e fala, poxa, a pessoa não faz isso e eu fiz por ela, mas a gente não sabe a situação que ela está, né? Se ela está em condição de ajudar ou não. Às vezes está pior do que a gente acha que está. Cara, eu tenho um amigo que eu levei ele para 3 empresas. Onde eu ia, eu levava ele. Aí o meu mais velho, o Rafael, começou a trabalhar com publicidade. Os 2 filhos deles trabalham com publicidade, bem, e a mulher é sócia de uma dessas empresas de pictorama, essas que fazem filmes e desenhos e não sei o que. Não arrumei, não fizeram nada por isso. Nada. Aí dá vontade de eu virar e falar, vem cá, cara. Quando você estava assim, quem te arrumou um emprego? Ah, não falei, não. Fez bem. Guardei para mim. Vamos guardar esses ensinamentos de hoje no nosso coração, que vai ajudar a fortalecer a gente. Eu tenho um último pedido. Eu queria que a Lu fizesse a prece. Ô, Lu, olha aí. Pedido do Ricardo. Tá aceito o pedido?
Então tá. Deixa eu apagar aqui. Pode fazer então, Lu, quando você quiser. Querido irmão Jesus, nosso amigo de tanto tempo, de todos os momentos, nós agradecemos, todos nós. Todos nós agradecemos a oportunidade desse encontro, a oportunidade de entendermos, de estudarmos, de analisarmos as nossas opções, as nossas oportunidades, de plantar em nós essa semente de bondade, de ânimo, de alegria, para que floresçam, floresçam, floresçam e tragam, enfim, o amor aos nossos olhos, para que possamos olhar os outros de uma forma mais generosa, mais amiga, mais do modo como Jesus fazia. E que façamos, sim, o nosso melhor a cada dia, sem esperar recompensa, sem esperar gratidão, fazendo por nós. E te pedimos pelos irmãos que nesse momento passam por dificuldades, aqueles que estão com fome, os que sentem frio nas ruas, por aqueles que estão nos hospitais, pelos seus familiares, nós te rogamos. Pai, que em toda parte está derrubando sobre nós essa sua infinita bondade, que nós possamos te servir ajudando a cada um que cruzar o nosso caminho, todos os dias, em todos os momentos. Que assim seja. Muito obrigada, Senhor. Eu te amo. Boa noite, meus amores. Amores, obrigada. Mamãe do Rodrigo, fofa. Obrigada. A Gilda. Dona Gilda, Obrigada, dona viu, Gilda. gente? Saúde e Gilda paz Maria a todos. Neves Eu amo Coelho. vocês, tá? Obrigada Tchau, aí meu por amor. tudo. Beijo Te no amo, coração. Boa noite, dona Gilda. Gilda de Beijo. quê, dona também, Gilda? É Gilda de quê? Coelho, Neves Coelho. Beijo dona pra Gilda é senhora, linda. tá? Beijo, Amores, fiquem com Rodrigo. Deus. Maria, Obrigada. Gilda. Tchau.